A Visionary Monster de hoje é uma das mais aclamadas vozes da dobragem nacional, uma pessoa que estimo muito e que já me acompanhou em importantes desafios. Aos 34 anos, Maria Camões tem já uma invejável e distinta carreira no mundo da dobragem, da locução publicitária e do teatro. Olá Maria, obrigado por teres aceitado vir aqui ao Visionary Monsters. É essa. É um nome giro. É muito giro. Sempre foi um nome muito giro. Tu gostas dessa, já conhecias esse claim que a gente tem ali? Sim. A ideia dos bugs e tudo é muito giro. Obrigado. Sim, sempre disseste isso. Yeah. Se me permites indiscrição, gostava de começar por uma pergunta que tenho aqui antes para te colocar. Ok. O teu nome Camões, o teu nome de guerra, é alguma homenagem? Podes-nos contar como é que é? É. O meu nome completo é Maria Medeiros Machado da Cruz. Eu não tenho Camões no nome. Camões é o nome da minha avó. E a minha avó morreu muito nova. E no dia em que ela morreu eu achei que tinha que ficar com o nome dela. E a partir daí tem sido o nome e é muito engraçado porque ele não existe, não é? E então há Maria Camões em todo lado, mas nas finanças e em tudo o que conta eu não existo, basicamente. Mas sim, é uma homenagem à minha avó. Eu quando escrevi a pergunta achei que era uma homenagem à língua e de repente há uma história mais pessoal, como a que contaste agora. Sim, do lado dela. E quando é que descobriste a tua vocação como atriz? Foi mais cedo? Quando é que eu quis ser... Essa história da vocação é sempre assim um bocadinho... A vocação parece que... eu sinto que... Não, eu achei que queria ser atriz e que podia ir por aí muito cedo. Aliás, até ia fazer um casting para uma novela, ia toda lançada, e a minha mãe pôs-me um travão e disse: não vais a lado nenhum, vais estudar e depois logo pensas nisso. Podes estudar aquilo que queres, se queres ser atriz vais estudar para ser atriz, mas primeiro faz as coisas como deve ser. Na altura não achei muita graça, hoje em dia agradeço-lhe muito, acho que a minha mãe tinha toda a razão. Portanto, eu devia ter para aí uns 13 anos, 12, 13 anos. E depois, a partir daí, a coisa foi decidida, né? Se não era bem, era mal, e fui. E quando comecei a estudar teatro e essas coisas todas, e depois nunca mais parei. Nunca mais paraste e voltaste a dar formações também? Sim. Ainda dás? Ainda dou, sim. Eu fiz a escola de teatro aqui em Cascais. Depois tive 2 anos na companhia, tive muita sorte. Tive mesmo muita sorte. Tive 2 anos no Teatro Experimental de Cascais. Desculpa a interrupção, arrancaste logo a trabalhar então? Arranquei logo a trabalhar, por isso é que eu tive toda a sorte e sempre estive muito bem acompanhada e sempre fui muito... não é levado ao colo, porque levado ao colo é uma expressão muito, muito feia, porque também sempre acho que trabalhei para isso, mas tive sorte. Tive as pessoas certas do meu lado, que sempre me apoiaram, sempre me ajudaram e pronto, então foi assim um ato contínuo. Eu fiz a escola de Cascais, depois tive 2 anos na companhia, depois comecei a achar que me faltavam mais ferramentas e então fui fazer o conservatório. A Escola Superior de Teatro e Cinema. E pronto, e depois a partir daí trabalhava, estudava, demorei mais anos a fazer a escola do que era suposto, porque estava sempre a trabalhar. Mais tarde comecei a dar formação. Assim que acabei a Escola Superior de Teatro e Cinema, a Escola de Teatro convidou-me para ir dar aulas, portanto voltei à base. E ainda dei formação lá uns 8 anos, acho eu. Uns 8 anos, mais ou menos. Por exemplo, essa tua posição, quando retornas à base, como tu disseste, e começaste a dar aulas, isso tem impacto na tua vida como diretora? Ou seja, porque conheces, lidas com novos talentos, será? Ou por outras razões? Tem, imenso. Fico sempre super dividida entre estar cá atrás, entre dirigir, seja o que for, seja teatro, seja encenar, seja dar aulas, ou estar efetivamente a trabalhar enquanto atriz nas dobragens, ou locução, ou teatro, ou seja o que for, porque eu gosto mesmo de atores, gosto mesmo assim, de ver os atores a fazer coisas em todo lado. Fico assim muito babada, é assim uma coisa, é incrível, acho que é das melhores sensações do mundo, então isso fez todo o sentido para mim. Quando comecei a dar aulas é um teste muito grande porque tu tens mesmo que gostar de ensinar, nunca te podes pôr na posição de se fosse eu fazia assim. Okay. Essa é a posição errada.
essa é a posição mais errada. Tu queres que aquele ser humano, ainda por cima são adolescentes, cresça como indivíduo e depois cresça como ator, não é? E as coisas estão ligadas e ver isso a acontecer e tu teres alguma responsabilidade nisso e ajudares nisso é uma coisa incrível. Fantástico. Também és da opinião, e creio que sim pela resposta que me acabaste de dizer, que ter uma sólida formação na carreira de um ator é fundamental? Sim. Para mim é fundamental. Se eu acredito que possam existir casos sem formação, onde o talento, sei lá, a estrelinha, o bichinho, whatever, exista, eu acho que sim, eu acho que pode acontecer e até acho que pode acontecer tu nem sequer estás relacionado com esta área e queres experimentar e isso para mim não tem maldade, não tem... Agora, o que tu fazes com a tua primeira experiência e como decides levar isso para o resto da tua vida é que faz aquilo que tu és, não é? Tu podes experimentar uma vez, mas se gostas e se vais por ali, então forma-te nisso. Vai, segue os outros, olha para quem está à tua volta, não é? Olha para quem sabe mais do que tu, está há mais tempo do que tu, olha para quem te quer ensinar. Ou seja, a formação é essencial para tu te formares enquanto ator, mas para tu teres referências também. Porque se tu não tens formação, tu não tens referências. E de repente estás a esvaziar e estás a meter os gatos todos no mesmo saco e isso não é bom. Pode dar mau resultado. Muito então. mau resultado. Muito bem. E tu tens-te mantido sempre aqui na linha de Cascais, quer dizer, não sempre, mas pelo percurso que acabaste de descrever. É porque há mais suporte, é porque as oportunidades, porque assim aconteceu? Eu sou de cá. Ou seja, eu sou de cá, eu nasci em Cascais. Cascais é assim a minha terra e estou sempre desejosa de voltar para cá e efetivamente, não é? Voltar aqui para a linha, viver aqui e tudo isso e trabalhar aqui. Depois porque o mercado em Lisboa está absolutamente saturado, não é? Se nós formos ver, está absolutamente saturado e está absolutamente concentrado em Lisboa. Tanto que as pessoas de Lisboa acham que Cascais é muito longe. Não é? São 30 km e as pessoas acham, pelo amor de Deus, é longíssimo. Ou seja, o que faz com que Cascais seja uma periferia, não é? Então essa periferia precisa de cultura. Para além de ser a minha terra, não é? E para além de culturalmente ser muito interessante, e isso sim, tem estruturas muito interessantes e a própria Câmara, o próprio, correndo o risco de parecer aqui que estou a fazer um bocadinho de campanha, mas pronto, mas é efetivamente este presidente, é incrível e preocupa-se com a cultura em Cascais e pronto, estamos em Oeiras, mas eu estou a falar de Cascais, preocupa-se muito, tem uma fundação muito interessante, tem projetos muito interessantes e eu acho que isso é essencial. E para que ir para Lisboa, que está tão saturada, quando podes fazer aqui? Quando efetivamente podes fazer diferença aqui. E se calhar podes não fazer tanta diferença em Lisboa. Portanto, há de facto esse suporte que acabaste de sublinhar. Eu acho que há. E há cada vez mais. E cria estas oportunidades. Muito bem, chegamos então agora ao momento de lançar as perguntas rápidas para as quais tu não estás preparada. Estás giro. Eu não te avisei. Maria, pronta então para um pequenino piquinho de pressão? Ok. Então aqui vai. 10 mais 10. 20. Estás a vir, não podes olhar para mim. 20 mais 20. 40. Camões rima com? Representar ou encenar? Ensinar. Locução ou dobragem? Dobragem. E dirigir ou dobrar? As duas coisas. Representar ou ensinar a representar? As duas coisas. Locução publicitária ou dobragem para cinema? Dobragem para cinema. Então e esta, Frozen 1 ou Frozen 2? Frozen 1. Frozen 1. Trocavas o teu prémio Zita Duarte por menos intermitência profissional na vida dos atores em Portugal? Na hora. De caras, não é? De caras, na hora. Participaste nos primeiros projetos da Bug Media. Eu gostava que recordasses aqui. Foi logo no início. Foi logo no início. Foi logo no início. o Prank Patrol. Tu lembras-te do elenco que constituíste? Lembro-me. Coisa que eram as premissas? Lembro-me. As premissas são... Nós quando estamos a fazer a dobragem, não é? A premissa é sempre a mesma, não é? Nós temos que encontrar a voz portuguesa que faz o melhor match com a voz do original. Portanto, essa é sempre a premissa, não é? Não só o match vocal, como a interpretação e tudo o resto. E não sei se te lembras que até aconteceu uma coisa muito engraçada, que nós mandámos um irmão e eles queriam o outro. E acabou por ficar o outro. E depois na altura fazia todo o sentido, porque eles efetivamente têm ainda uma voz muito parecida,
mas realmente um era um bocadinho mais velho do que o outro, então aquilo foi muito engraçado, mas a premissa era sempre essa, e depois tem a ver também com a velocidade. Aquilo era uma loucura alucinada de gente a fazer asneiradas, e tinhas que ter atores experientes, não é? Na altura tinhas que saber o que é que estavas a fazer. Sim, e não era muito longo, o elenco não era muito grande, aliás. Não. Lembro que era algo reduzido e foi um projeto em que participaste no início como diretora. Antes tinhas começado a fazer um outro como atriz, uma série de culto japonesa, de anime, que era o Fairy Tail, e entraste com um contexto ali diferente do habitual. Sim. Como é que recordas esse projeto? Ai, precisamos que venhas cá para substituir, foi mesmo assim, para substituir a atriz X. Ok. E de repente calha-me uma maluca na sopa. Era a protagonista. Tinha havido uma questão de saúde que impossibilitou a atriz antes. Mas depois houve muita reação dos fãs, eu até acho que positiva. Nestas séries de culto, às vezes há muita gente que fica atenta. Sim. Eu confesso que essa parte dos fãs e de séries de culto e tudo isso, uma das coisas que me fascina a mim na dobragem é... Isto pode parecer um bocadinho ingrato, mas eu vivo muito bem com o facto de estar atrás de alguma coisa. Eu não preciso que as pessoas saibam que é a Maria Camões que fez o Fairy Tail. Eu não preciso que saibam que fui eu que fiz X ou Y. Eu vivo muito bem com o meu anonimato, e que eu acho que quebra um bocadinho a magia, sabes? A magia da coisa. Eu gosto que as personagens vivam por elas só, não é? Por aquilo que elas são, por aquilo que elas representam. Ou seja, na parte dos fãs e de todo esse tumulto que às vezes há, o que eu gosto é que, se de facto uma personagem que tinha alguns fãs, tinha alguns seguidores, e de repente aquilo há um boom, é porque tu também contribuíste para isso, não é? Tu, enquanto ator, também contribuíste para isso, ou seja, deste-lhe ali se calhar outra coisa que eles gostaram mais, ou tudo isso, e esse é o maior reconhecimento que me podem dar. Chega-me perfeitamente. Isso até leva para uma das questões que te ia colocar a seguir, e que te vou colocar a seguir, que tem a ver com os making-offs que nós fazíamos, porque nós fizemos uns quantos. Eu lembro-me de um particularmente divertido, porque tivemos a malta toda mascarada, e ia-te perguntar como é que tu vias isso, porque acabaste de me dizer que até ficas e chega-te muito bem estar por trás. Portanto, como é que tu vês estas peças que a Buggin fez? Achas, por um lado, quebra a magia, como acabaste de dizer, sim, mas por outro lado também dava alguma visibilidade a quem... Esta questão é uma questão muito pessoal minha. Eu acho fantástico e acho bom que os estúdios promovam os atores portugueses que trabalham. É uma coisa boa, não é? É uma coisa boa os fãs saberem que quem faz o quê. Eu acho isso extraordinário, acho isso mesmo muito bom. Isto é uma coisa minha mesmo, Ok. Eu faço e participo. Pronto, e estou bem, e divirto-me, tu vês, eu divirto-me, escangalho-me a rir, aquelas coisas todas, mas vivo bem se estiver quietinha no meu canto. O reconhecimento para mim chega-me se eu tiver mais trabalho, se eu a seguir continuar. Isso para mim chega-me. Isso quer dizer que eu faço bem. Sim, no seguimento deste tipo de conteúdos que fizemos, que são de certa maneira acessórios, mas que nós achávamos, e porque quisemos, ninguém dizer que não é aquilo. Também relembro-me que fomos à Comic Con fazer uma masterclass e falámos precisamente destas séries de culto. Foi em 2016, passa a correr, não é? Já foi há algum tempo. Achas que deviam... Foi no seguimento da pergunta anterior, se achas que deviam haver mais oportunidades como estas para debater a dobragem. Agora estamos a falar mais do domínio da dobragem. Acho que sim. E acho que o mercado da dobragem, eu adorava. Eu sei que há muitas pessoas e muito... Nós não temos de todo o culto não é o culto, mas o hábito da dobragem como tem França ou como tem Espanha. E eu adorava que nós tivéssemos. Eu adorava fazer um filme a sério, não é? Dobrado. Eu adorava ter assim uma experiência sem ser de animação ou sem ser uma coisa dirigida a um público mais jovem ou fã, que nós experimentássemos fazer isso, que nós experimentássemos agarrar numa série e pô-la numa plataforma, uma série a sério, e dobrá-la. E acho que nós temos capacidade para isso. Ou que nós devíamos experimentar. Eu acho que sim, devíamos experimentar. Mas não houve já algumas tentativas de alguns
emissores, alguns broadcasters. Eu tenho ideia de algumas coisas que foram feitas, mas foram assim coisas muito leves, assim, há muitos anos, há muitos anos. Exatamente porque a dobragem tem sempre esta coisa de... O português tem um bocadinho isso, estás a ver? Que é dobrado. Eu vejo a versão original e nem sequer dá hipótese à versão dobrada e era bom que começássemos a dar mais, porque se Espanha faz tudo dobrado, não é? Tudo dobrado. França a mesma coisa, a Alemanha também, cada vez mais. Acho que era interessante haver, ou pelo menos existir essa possibilidade. Imagina, vais a uma plataforma e tens essa opção. E tens a opção, hoje em dia é fácil, é relativamente fácil optar pelo canal de áudio que queremos. Claro. Que é o que encontramos nas plataformas também, não é? Claro. Portanto, por que não? Porque não o mercado português também alargar um pouco por aí? Não é? Mas a sério, e bem feito. E acho que não só tens ferramentas para isso, não é? Não só tens toda a parte técnica que é cada vez melhor e nós somos dos melhores, como tens ferramenta humana para fazer isso. Sem dúvida. Lá está, mais uma vez aqui um inesperado apontamento do nosso debate, que é comum ao longo das nossas conversas, ao longo dos anos, e que me leva à questão que estava aqui, que era se deveria haver ou não mais comunicação entre players no audiovisual, porque se calhar ideias como a que partilhaste agora fazem sentido ser debatidas. Esta coisa de estar cada um para o seu lado é um bocadinho inevitável num mercado capitalista, por assim dizer, não é? Ou seja, tu tens que resguardar as tuas hipóteses, por assim dizer, não é? Ou seja, isso é uma boa vontade, não é? Isso é uma boa vontade, que eu tenho sérias dúvidas que algum dia aconteça, não é? Porque se tu chegas... Se tu chegares a um consenso de comunicação, não é? Não só de produto, mas como de valores, ou tudo isso, tu, quer dizer, estás a diminuir as hipóteses de poder fazer coisas mais baratas, não é? É uma coisa muito linda que eu tenho sérias dúvidas que algum dia aconteça. Esperemos que sim. Sim. Há outro debate que poderia haver e que poderia daí advir, não é? Eu ainda hoje falei disto 2 vezes porque fiquei surpreendido pela positiva com a injeção que o Estado espanhol vai fazer no audiovisual. Sim. Agora anunciado. Claro. Produção toda cinematográfica, toda a produção criativa audiovisual, que nós não temos possibilidades, nem é um mercado tão alargado. E obviamente acho que todos gostaríamos de ter um mercado mais alargado. Não achas que passa também por aí? Criar relações para podermos alargar e criarmos o tecido que este país merece também? Eu acho que tu tens coisas incríveis e tens material incrível. Tens mesmo em termos de não só de produção de dobragem, mas como produção audiovisual, não é? E tu tens a RTP, para todos os efeitos, é um belo exemplo disso, não é? Tu tens laboratórios e tens séries a nascer da RTP com pessoas incríveis, ou seja, o que faz com que efetivamente tu tens material para fazer coisas boas. Agora, esse material rende-te o necessário, rende ao canal o necessário no final do mês? A RTP, sendo Estado, não é? Pode se calhar apostar e apoiar nestas coisas um bocadinho a fundo perdido. Uma TVI pode, uma SIC pode, uma Major pode, não é? Pode investir, pode ser mecenas destas ideias e no final do mês não ter um share para aquilo, não ter um income daquilo, não receber percebes? Ou seja, estás numa era um bocadinho complicada e que efetivamente está tudo dentro do mesmo saco, e a partir do momento em que começaste a produzir em série, a produzir em massa, não é? E um produto que nunca falha, que tem 300 e tal, eu estou a falar em termos de ficção, que tem 300 e tal episódios, não é? E tu tens que fazer render aqueles 300 e tal episódios e estruturas de uma determinada forma, aquilo funciona, aquilo rende, não é? E aquilo rentabiliza o canal, porque daquilo tu tiras fulano X que faz participação, ou seja, é rentável, é direto. Tu a seguir se calhar vais investir exatamente na mesma coisa. Porque é que has de investir numa coisa que tu não sabes se vai dar dinheiro ou não? Não sabes? Não sei. Se calhar o debate poderia promover aqui alguns caminhos e algumas opções. Claro. Também poderia, claro. Pelo menos testando e vendo-se de facto. Porque não debatendo e verificando-se que não é esse o caminho e que não se deve investir na cultura do audiovisual, que não é por aí, então pronto, então ao menos ficamos a saber, mas ficávamos
com uma ideia. A questão da se cultura, conversássemos. a questão da cultura é exatamente essa, não é? A coisa está tão dividida sem estar dividida, porque tu não consegues, lá está, porque tu não, neste momento tu não consegues separar o que é um ator do não ator, o que é um câmara do não câmara, o que é um estúdio do não estúdio. Tu não consegues, não é? O que é que divide isso? O que é que faz de mim atriz e da outra menos atriz? O quê? O que é que faz da Buggy um estúdio e eu, se quiser abrir um na minha casa, porquê é que não é um estúdio na mesma? Porquê é que eu não posso concorrer às mesmas coisas que tu? Porque, estás a perceber? Essas coisas não estão então tão bem definidas? Não estão. Por exemplo, tu falaste do caso de Espanha, a mim parece-me que em termos efetivos, em termos culturais, em termos de regras e sindicatos e tudo, não é? As coisas estão definidas, não é? Estão definidas. O que não quer dizer que não tenhas margens e coisas, mas para além de ser um país muito maior, de ter muito mais gente, não é? Mas as coisas acabam por estar mais definidas e mais salvaguardadas nesse sentido, não é? Passou num instantinho esta nossa conversa. Eu falo muito. Não, nem por isso. Eu acho que é super interessante e quando é interessante passa sempre rápido. Chegamos ao final desta nossa entrevista. Eu gostava de saber se tens algum conselho que quisesses deixar a quem te segue, a quem gostava de percorrer um caminho parecido com o teu. Essencialmente a questão que eu disse na formação é de ter referências, porque isso sempre foi uma coisa que me foi incutida e que me deixa muito triste quando alguém meia dúzia de anos mais novo do que eu não as tem, não é? E não cuida das suas referências nós estamos sempre a querer defender a cultura e falamos do estatuto e da necessidade e depois não olhamos para quem está à nossa volta. E há colegas mais velhos, sobretudo na minha área, que têm muita coisa para ensinar e acho que mereciam um bocadinho mais de respeito e nós devíamos olhar com mais atenção para eles e com mais cuidado. Obrigado mais uma vez. Subscrevam o canal para mais vídeos da Buggy Media. E que é ótimo. Depois tem uma assinativa que eu faço sempre. Ok, e som, está bem da bom? Desconto! Bruna, abre a boca. Bruna, em português. Então bora lá, isto! Eu já estava a ficar preocupada com a matemática. Eu disse, eu acho que fazer só uma coisa para criar que eu não tensão. Se eu começava logo. Pronto, a gente corta aqui, fica nos bloopers. Se houver. Buggy Media!